Meus irmãos e irmãs, nós vamos abrir a palavra de Deus pensando em mudanças espirituais, seguindo uma série que estamos fazendo, Rev Davidson e eu, desde o começo do ano, nos domingos pela manhã, a partir de Colossenses capítulo 3. Primeiro domingo nós trabalhamos versículo 1 a 12. E no segundo domingo trabalhamos o versículo 12, aliás, de 1 a 11, e depois o 12. E hoje, versículos 13 e 14. A gente está falando sobre mudanças espirituais porque há uma necessidade de nós alcançarmos um novo patamar na nossa dimensão, na nossa perspectiva espiritual. A gente precisa avançar em algumas áreas da nossa vida. A gente precisa mudar algumas coisas. A gente precisa enfrentar alguns temas. E nem sempre nós temos disposição para isso. Passa ano, volta ano, vira ano, e a expectativa de mudança é a mesma, mas só a expectativa de mudança não resolve. A gente precisa experimentar uma mudança real, verdadeira, profunda. Por isso, nós chamamos de mudança espiritual. Mudança espiritual. Quero ilustrar como fiz na abertura dessa série. Alguém liga para você e pede ajuda para ajudar numa mudança dentro de sua casa. Você se prepara, se organiza, larga suas outras atividades, vai encontrar com a pessoa que pediu a você ajuda para a mudança, e quando você abre a casa, chega até aquela casa, a pessoa abre a porta, não tem nada embalado, nada encaixotado, nada dobrado, nada preparado para a mudança, e ainda você encontra a pessoa meio que algemada, acorrentada às coisas e dizendo, não, eu não vou mudar, eu não vou mudar, eu não vou mudar. É como aquela hora que você diz, mas peraí, irmão, você pediu ajuda, você falou que queria mudar. É mais ou menos assim que a gente às vezes fica. A gente diz que quer mudar, a gente sabe que precisa mudar, mas não quer mudar. Resiste à mudança. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Quero convidar você que está presencialmente a ler comigo o texto bíblico, por favor. E a você que está acompanhando a gente remotamente de casa, do trabalho, onde você estiver, quero convidar você a ler também com a gente a palavra do Senhor que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14, palavra de Deus para a nossa vida. Se em seu ciclo social existem pessoas que você considera insuportáveis, amarra o cinto aí, se prepara, vamos até o final juntos. Está combinado? Quero começar lendo um texto de Max Lucado, um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos, livros publicados em diversas línguas, com uma aceitação muito grande. Ele é um escritor devocional e não teológico. O texto dele é muito inspirador, é muito interessante. Max Lucado escreveu assim: ore pelos seus antagonistas ao invés de conspirar contra eles. Odeie o erro ao invés de odiar quem errou. Tire sua atenção do que eles fizeram com você e coloque-a no que Jesus fez por você. Por mais absurdo que pareça, Jesus morreu por eles também. Se ele acha que eles valem o perdão, é porque eles valem. Max Lucado. Paulo escrevendo diz, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Eu fiquei surpreso com a repercussão da questão de pessoas insuportáveis no mercado corporativo. Vi uma série de pesquisas, de estudos, de artigos sobre pessoas insuportáveis. Boa parte deles era como conviver
Como lidar com pessoas insuportáveis? Vi até uma frase curiosa aplicada ao mercado corporativo. Ninguém suporta pessoas insuportáveis. Eu li, reli, li outra vez, achei muito engraçada essa frase. Ninguém suporta pessoas insuportáveis, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós devemos suportar e não deixar de suportar. Aliás, sobre esse tema existe uma certa controvérsia, ainda que leve, sobre o entendimento deste verbo suportar, ou do contexto, do sentido de suportar aqui. Tendo duas vias, a primeira delas, devemos servir de suporte, e a outra via, devemos suportar uns aos outros. E o contexto desse texto nos dirige a essa ideia do suportar, do aguentar e do tolerar. Um grupo social, seja ele qual for, ele será integrado por pessoas chamadas insuportáveis. Qualquer grupo tem isso. Qualquer grupo social, ele tem como parte dos seus componentes, dos seus integrantes, pessoas assim. E no relacionamento interpessoal, não é incomum esbarrar em pessoas que nós consideramos insuportáveis. Na maioria das vezes, as pessoas insuportáveis, elas são classificadas como insuportáveis por terem cometido atos ou terem feito coisas que nós consideramos insuportáveis. Numa desses artigos, dessas matérias, reportagens que eu acompanhei, eu li uma especificamente escrita por um psicólogo que lançou um livro em português, um psicólogo americano. O livro é Como Lidar com Pessoas que Te Deixam Louco. E nesse livro ele classifica algumas personalidades que, na perspectiva dele, deixam a maioria das pessoas ensandecidas. A primeira delas, ele diz que são os controladores. O controlador é insuportável, na visão dele. O segundo são os fracassados. Os fracassados também geram esse tipo de impacto que atinge essa insuportabilidade. Ele prossegue. O terceiro grupo são os mimados. Mimados são insuportáveis, segundo o autor. O quarto grupo, que ele chama de bullies, são os egocêntricos e violentos. Estes também são, segundo ele, insuportáveis. E o último grupo, ele coloca isso em sim e não, em tudo ou nada, são os desleixados e os maníacos por limpeza. Mencionei alguém? Controladores, fracassados, mimados, egocêntricos e violentos, desleixados ou maníacos por limpeza. A leitura mostra que, de fato, essas pessoas são difíceis de conviver. Muito difíceis. O convívio no mercado corporativo, ele nos leva até a pensar em algumas maneiras de evitar essas pessoas, de evitar conflitos, de evitar um convívio muito próximo. A gente consegue ter isso no nosso relacionamento social, um parente, um familiar, um vizinho. Então, você tem uma aproximação relativa, você está perto, mas não tão perto, você está perto, mas um tanto quanto longe. Existem dicas, estratégias, a internet está cheia de orientações quanto a isso. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, quando você pega a palavra do Senhor, e você lê essa descrição, suportai-vos uns aos outros, ele nos desafia a entender que, para além daquilo que o outro é, para além daquilo que o outro faz, para além daquilo que o outro gera na nossa vida, nós precisamos ter um comportamento diferente, um procedimento diferente, uma atitude diferente. Olha que não é uma questão de imagem, não é uma questão da aparência, aparentemente, sabe por quê? Cá entre nós dois aqui, vou contar para vocês só entre nós dois aqui. Quantas vezes é possível que alguém disfarce que está suportando alguém, disfarce que está tolerando alguém? É até possível que diga, olha, você ama? Não, não amo, não, eu tolero. Eu suporto. Quase que dizendo o quanto é insuportável.
Quando nós tomamos a palavra do Senhor e pensamos a respeito de tolerância ou de suportar, nós vamos vendo o quanto isso é importante para a nossa vida. E veja que o texto bíblico fala de suportai-vos uns aos outros, não uns e outros, ou uns ou outros, ou uns e não outros. Existe um processo mútuo, existe uma reciprocidade. Existe uma questão de reciprocidade, que a gente chama de mandamento de reciprocidade, que a Bíblia está cheia de exemplos assim, de pessoas que vão compreendendo a palavra, que diz, olha, confessai os pecados uns aos outros, acolhei uns aos outros. Então, nós não temos que estabelecer uma escolha, uns ou outros, uns e não outros, mas é necessário que a gente compreenda que a Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros. Vou traduzir o suportar por aguentar e também por tolerar. E aí surge esse substantivo feminino, tolerância. Uma palavra das mais preciosas no nosso dia a dia. O vocabulário nosso tem a palavra tolerância em diversas ocasiões. As pessoas têm dito isso, inclusive uma das agressões mais duras que alguém pode receber é ser chamado de intolerante. O problema é que ao longo do tempo nós fomos vivendo uma mudança, as palavras são dinâmicas, você sabe que palavra tem vida, as palavras não são as mesmas, o significado delas vai mudando ao longo do tempo. E a palavra tolerância, ela foi sofrendo mudança ao longo do tempo. Hoje, quando alguém chama o outro de intolerante, é uma palavra agressiva, é quase que uma repulsa. A pessoa olha para a gente com ódio. As redes sociais multiplicaram essa questão da intolerância. Um pastor reformado escreveu há alguns anos uma obra que eu gosto muito de mencionar, chamada A Intolerância da Tolerância. E eu separei alguns trechos deste livro para compartilhar com você. O nome dele é D.A. Carson, A Intolerância da Tolerância. Ele faz uma distinção entre a antiga tolerância e a nova. Escute só o que ele fala sobre a antiga. De acordo com a antiga perspectiva da tolerância, uma pessoa pode ser considerada tolerante se, embora sustente perspectivas tenazes, ela insistir que os outros tenham o direito de dissentir dessas perspectivas e defender o seu ponto de vista. Ele diz assim, essa perspectiva da tolerância está em consonância com a famosa frase, muitas vezes, embora talvez erroneamente atribuída a Voltaire. Você deve ter ouvido essa frase algumas vezes. Não concordo com uma só palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Carson diz, na nossa perspectiva de tolerância anterior, você tem uma opinião A, o outro tem uma opinião B, existe uma divergência, mas ambos respeitam o direito que o outro tem de discordar. A divergência é bem-vinda, ela é respeitada, ela é tolerada. Essa é a antiga tolerância na perspectiva de D.A. Carson. Contudo, ele foi observando uma mudança do significado. E ele pesquisando numa obra que era importante na época que ele escreveu, que traz uma definição, uma redefinição de tolerância com uma mudança sutil. Escute só. Aceitação de perspectivas diferentes. A aceitação de perspectivas diferentes. A aceitação das perspectivas diferentes dos outros. Por exemplo, em questões religiosas ou políticas e imparcialidade em relação às pessoas que sustentam essas perspectivas. Aí, Dr. Carson vai explicar isso para nós. Essa mudança da aceitação da existência de perspectivas diferentes para a aceitação das perspectivas diferentes. Há uma distinção, a aceitação da existência
e aceitação das perspectivas, do reconhecimento do direito dos outros de terem crenças ou práticas diferentes, para a aceitação das perspectivas diferentes dos outros. Ele diz que isso é uma mudança sutil, mas com enorme substância. Aceitar a existência de uma posição diferente ou oposta e seu direito de existir é uma coisa, mas aceitar a posição em si significa que a pessoa não mais se opõe a ela. O que isso nos leva? A deixar de pensar. O que isso conduz? A uma manipulação social, onde eu não posso ter uma opinião diferente do outro, eu tenho que aceitar a opinião do outro. Ele chama isso de nova tolerância, que, segundo ele, sugere que aceitar a posição do outro significa crer que essa posição seja verdadeira, ou pelo menos tão verdadeira quanto sua própria. Mudamos de permitir a livre expressão de opiniões contrárias para aceitar todas as opiniões. Saltamos da permissão da articulação de crenças e argumentos dos quais discordamos para a afirmação de que todas as crenças e todos os argumentos são igualmente válidos. Segundo D.A. Carson, passamos assim da antiga para a nova tolerância. Tratando esse substantivo feminino, tolerância, associando com a questão do texto bíblico, pensamos o quanto nós precisamos tolerar, o quanto nós precisamos suportar, mas o quanto nós devemos ter convicção quanto aos nossos posicionamentos. Quais são as posições que nós temos e aonde nós nos baseamos para tê-las? Tudo muda neste mundo, menos a palavra de Deus. A Bíblia diz, e nós cremos, que o tempo passa, e ao longo do tempo as questões vão sendo completamente transformadas. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor é a mesma, ela é atual. A palavra do Senhor incomoda. Tanto incomoda que se quer o tempo inteiro desconstruir a Bíblia para que aqueles que creem na palavra, aqueles que têm a palavra, deixem de lê-la. Você acha que a batalha espiritual que nós vivemos hoje é para que menos pessoas tenham acesso à Bíblia? Ou para que as pessoas que tenham acesso à Bíblia leiam menos a Bíblia? Estudem menos a Bíblia? Conheçam menos a Bíblia? Está sendo travada uma batalha espiritual no planeta. O globo inteiro vive isso. Uma tentativa de desconstrução da Bíblia, desconstrução da autoridade das Escrituras. É como se a cada tempo, cada cidadão desse novo tempo decidisse, resolvesse estabelecer os seus próprios valores de acordo com o contexto que nós estamos. Meus irmãos e minhas irmãs, a coisa é mais complicada do que parece. No nosso dia a dia, um posicionamento contrário sobre temas polêmicos levam as pessoas a chamarem aqueles que assim pensam de intolerantes. E é duro ouvir isso. Mas quem normalmente chama alguém de intolerante, deixou de tolerar o direito que o outro tem de pensar diferente. Suportai-vos uns aos outros. Tolerar sem mudar de opinião. Tolerar sem ser manipulado. Tolerar sem tomar a forma do mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isso. Não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Nós cremos no que a Bíblia diz. Deixa eu te falar um negócio. Não creia no que o pastor diz. Creia no que a Bíblia diz. Não creia no que eu falo. Mas se eu falo o que está na Bíblia, creia. Creia na palavra do Senhor.
Ela é lâmpada para os nossos pés. Nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, a única possibilidade de caminharmos, de sermos abençoados, vitoriosos, espiritualmente, é por meio da palavra. Então, vou voltar aqui o parênteses que eu fiz anteriormente. A este mundo tenebroso, ao inimigo das nossas almas, interessa que você não leia a Bíblia. Interessa que você se acovarde, que na hora da pressão você trema, se silencie. Não vou mexer com isso não, deixa como está. Suportai-vos uns aos outros, tolerai, aguentai, mas traz para perto, sem mudar a sua opinião. O que se quer hoje é que você omita a sua opinião como cristão. E eu quero exemplificar isso dizendo, meu Deus do céu, se você que sabe o que diz a Bíblia não diz, como é que as pessoas com quem você convive e não conhecem a Bíblia vão aprender? A frase é boa, eu ouvi, eu não sei quem é o autor, mas você é a Bíblia que os seus amigos leem. Você é a Bíblia que a sua família lê. Você é a Bíblia que os seus vizinhos leem. Você é a Bíblia. Esse mesmo princípio aplicado por Paulo uns aos outros, ele também aplica a questão do perdão, que é uma outra etapa. O versículo seguinte diz, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Todo mundo sabe que o perdão é parte do cristianismo. Mas, assim como nós somos a Bíblia que as pessoas leem, nós precisamos demonstrar isso na prática. Esse é um assunto óbvio. Esse é um assunto tão óbvio que aquele que está conosco visitando, que não conhece a igreja, ou que não conhece as Sagradas Escrituras, ele é capaz de chegar e dizer assim, mas isso é óbvio, pastor, nós temos que nos perdoar. Curiosamente, todo mundo sabe que isso é óbvio, todo mundo sabe que isso é parte da nossa vida, mas há uma dificuldade enorme de colocar isso em prática. Há uma dificuldade enorme de largar aquele problema do passado, aquela coisa que aconteceu, de viver o que diz o texto bíblico, de viver o perdão. E veja que esse perdão ele é comunitário. E aqui nesse texto é muito interessante quando você o lê, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa dois argumentos excelentes. Ele usa dois argumentos para nos convencer. Ele diz, olha, presta atenção comigo, perdoai-vos mutuamente. E o primeiro argumento dele é o mandamento da reciprocidade, que eu já me referi anteriormente. Perdoai-vos mutuamente. O perdão é mútuo. Este é o elemento que gera saúde para a nossa sobrevivência. Sobrevivência nos relacionamentos. Gente, veja bem, não há quem não erre. Você pode reclamar de alguém. Mas se você for sincera, se você for verdadeiro, se você se olhar no espelho, você vai perceber o quanto você também erra. Pessoas difíceis têm o hábito de dizer que difícil é o outro. Nós todos temos problemas, todos nós, em algum momento da nossa vida, somos pessoas de difícil relacionamento. Não tem aquele dia que você não está bem? Tem ou não tem? Aí Paulo traz esse mandamento de reciprocidade como um argumento, para dizer, olha, você vai perdoar, mas você também vai ser perdoado. Esse é o processo, a saúde espiritual da comunidade, do casamento, a saúde espiritual da família, dos familiares, você depende disso, desse exercício, é mútuo. C.S. Lewis tem uma frase muito curiosa sobre perdão. Ele diz assim, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que eles tenham algo para perdoar.
De vez em quando eu encontro pessoas que dizem que perdoam com muita facilidade. Eu lembro de C.S. Lewis. Porque quando a gente tem algo para perdoar, não é fácil. Dói. Dói. O segundo argumento que Paulo utiliza nesse texto é o assim como. Veja, primeiro ele diz, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoados são capazes de perdoar. Então, a lógica do texto que Paulo aplica é a seguinte, olha, você foi perdoado. Porque você foi perdoado, você agora foi empoderado para perdoar. Porque você recebeu da parte de Deus o perdão, agora sim você consegue perdoar de verdade. Dr. William Hendrickson, comentarista bíblico, nos lembra a conexão com a frase de Jesus na famosa oração do Pai Nosso. Quem lembra dessa frase? Perdoa-nos as nossas dívidas. Quem lembra o restante? Vamos repetir? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como. Existe uma conexão entre as duas coisas. Então, entenda. Primeiro, eu recebi de Deus, você recebeu de Deus, nós recebemos de Deus o perdão. Nós fomos perdoados pelo Senhor. Porque nós fomos perdoados pelo Senhor, nós conseguimos perdoar. Aí a lógica é a seguinte, olha, assim como você foi perdoado pelo Senhor, perdoe também. Então o perdão, ele é estabelecido como um princípio de vida. Nós saímos de casa, nós chegamos em casa, nós vamos sair desse culto hoje com o princípio do perdão estabelecido na nossa vida. É como se você dissesse, eu sou um ser perdoador. Eu não guardo mágoas. Eu não guardo manchas do passado. Eu não jogo pedra nas pessoas pelo que elas fizeram no passado. Pisou no meu pé, eu não esqueço. Guarda isso no seu coração? Não. Você é um ser perdoador. Amém, meus irmãos? Alguns têm que falar um amém mais forte nesse assunto. Porque não é fácil. Perdoados são divinamente capacitados para perdoar. Vou ilustrar. O perdão divino é um nutriente. E ele se espalha no nosso organismo. Esse nutriente nos fortalece. Esse nutriente nos coloca de pé, para que a gente possa fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, esse nutriente espiritual nos ajuda a avançar. Por essa razão, porque nós somos nutridos espiritualmente, ofendidos perdoam ofensores, ainda que os ofensores não peçam perdão. Aí é Bíblia, é espiritual, é diferente. Porque na lógica humana, no nosso dia a dia, a gente faz o seguinte, olha, se me pedir perdão, eu perdoo. Mas eu tenho que ver arrependimento. A pessoa se aproxima, fala, perdoa. Aí você diz, não senti arrependimento. Aí a pessoa chora, não, ainda não. Chora mais, não, ainda não. Chora o triplo, não, ainda não. Rola no chão, começou a melhorar. A pessoa começa a exigir uma série de características, ou até de caricaturas, do que é um arrependimento. Só que a Bíblia nos desafia, nos ensina a viver esta realidade do texto bíblico, ou seja, ainda que o ofensor não nos peça perdão, nós somos seres perdoadores. Se nós não perdoarmos, nós vamos estar num problema grave, gravíssimo espiritualmente. Não ache que a sua vida espiritual ela vai prosperar enquanto houver esse problema que você não consegue resolver. Não adianta achar que vou avançar, vou arrebentar, vou atravessar o mar andando sobre as águas e farei isso e aquilo, não tenho orado e minha vida vai melhorar. Não vai. Porque é uma barreira, porque é um obstáculo
que precisa ser vencido em nome de Jesus. Ainda que você diga assim, eu não consigo, bem-vindo ao clube, entra na fila, tem uma galera na sua frente. Você não consegue, é isso aí. Essa é a primeira etapa, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Aí você recebe da parte de Deus o nutriente espiritual para que possa colocar isso em prática. É o povo ligando. O nutriente espiritual nos ajuda a enfrentar isso, a encarar essa realidade, pela graça de Deus. O perdão nos foi oferecido por amor, e esse é o último ponto. Veja o que diz a Bíblia, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O perdão nos foi oferecido por amor e por amor a Deus. O Senhor nos amou e nos perdoou por amor. Porque nós fomos amados, porque nós fomos perdoados, nós perdoamos. Não se estabelece nenhum tipo de condição para perdoar alguém. Quem perdoa está livre. Quem não perdoa está aprisionado. A supremacia do amor é a chave de Paulo para demonstrar que suportar e perdoar, embora não seja fácil, é possível. É possível. O teólogo da Reforma, João Calvino, disse que o amor, que é um vínculo da perfeição, como o texto diz assim, porque não há nada na nossa vida que seja bem equilibrada se não for direcionada ao amor. É o amor que é o tempero da vida. É o amor que torna um ambiente diferente. É o amor que aproxima os diferentes. É o amor que nos leva a suportar os que são considerados insuportáveis. É o amor que, ao invés de nós pensarmos em estratégias para lidar com os insuportáveis, nós vamos suportar os que são chamados insuportáveis. É por causa do amor. É por causa do amor que nós vamos perdoar aqueles que fizeram coisas imperdoáveis. Outro reformador, parceiro de Lutero, Philippe Melanchthon, afirmou: o amor une todas as coisas em perfeita harmonia. Isto é, ele cola e une dentro de si mesmo toda a igreja, de modo que os fortes suportam os fracos, e os fracos não julgam aqueles que são mais fortes. Cada um se submete aos outros espontaneamente, leva seus fardos e cobre e corrige os erros dos outros sem expô-los ao ridículo. Assim, a harmonia continua estabelecida na igreja, que inevitavelmente será abalada se os mais fortes não perdoassem os mais fracos e não abrissem caminho para eles. É o amor. É o amor. O amor não respeita fronteiras. O amor transborda. O amor de Deus alcançou você aonde você estava. O amor de Deus não te alcança na igreja, te alcança antes de você estar na igreja. O amor te alcança antes de você nascer, você já nasceu amado, já nasceu amada. É o amor que faz com que Deus suporte a gente. E a gente não é fácil. É o amor que faz com que Deus nos perdoe. E a gente não é fácil. A gente não é fácil. Mas Ele resolveu nos amar e assim nos suporta e nos perdoa. O Evangelho é assim. Seria mais fácil trazer aqui 10 estratégias para você ficar longe do insuportável. Coloca uma vassoura atrás da porta.
para o visitante insuportável ir embora. Coloque um determinado instrumento lá de costas para fazer isso e assim. Quantas pessoas criam suas estratégias? Apareceu uma cigarra na sua casa, ih, meu Deus, vem visita. Aproveita e coloca 3 vassouras. Nem chegou, seria mais fácil. E é até engraçado. Mas não é isso que o Evangelho diz. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, por causa do amor. Eu quero orar com você e quero lembrar o primeiro texto que eu li, de Max Lucado, porque ele vai dirigir a nossa oração. Ore pelos seus antagonistas, ao invés de conspirar contra eles. Odeie o erro, ao invés de odiar quem errou. Tire sua atenção do que eles fizeram com você. Isso é uma parte difícil. Tire sua atenção do que eles fizeram com você e coloque-a no que Jesus fez por você. Por mais absurdo que pareça, Jesus morreu por eles também. Se ele acha que eles valem o perdão, é porque eles valem. Vamos orar, irmãos. É possível que você tenha uma listinha de pessoas. Quem são os insuportáveis? Ah, Senhor, olha, essa lista é grande, meu Deus. Não é para botar o nome de ninguém. Nós precisamos orar por eles e orar por nós. Algumas pessoas mudam quando nós mudamos a nossa atitude de suportar. Segundo, nós somos perdoadores, não somos acumuladores de mágoa, não investimos em raiz de amargura, nós restabelecemos um padrão com base nas Escrituras. Tudo isso se fundamenta no amor. Você é amado. Ame. Nós vamos orar por esse assunto, como vamos orar também pelos motivos que nós temos suplicado ao Senhor, e também vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos. Quero convidar você, aquele que quiser, vir aqui à frente, porque nós vamos orar juntos, como temos feito em nome de Jesus. O seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Vai colocando diante de Deus o seu coração, a sua vida, os temas, os assuntos. Se aproxime com seu coração cheio de graça. Agradeça. Nós vamos orar por aqueles que são considerados nossos antagonistas. Nós não vamos conspirar contra eles. Nós vamos orar por eles. Pode orar. Ore. Peça a bênção de Deus. Peça que a graça de Deus, peça que o amor de Deus seja derramado sobre eles. Não é o outro que precisa mudar. Nós precisamos mudar. O resto Deus fará. Vamos lembrar que nós também somos pessoas difíceis. E em nossas atitudes também carregamos um tanto quanto de
insuportabilidade. Deus está falando ao seu coração. Receba da parte de Deus. Perdoe. Não guarde no coração. Não alimente a mágoa. Não desenvolva a raiz de amargura. Perdoe. Assim como você foi perdoado, perdoada, perdoe em nome de Jesus. Senhor Deus amado, nós oramos agradecidos ao Senhor pela bênção do amor. Somos amados desde antes do nosso nascimento. O nosso modelo de amor é tão grande que nós nos sentimos tão pequenos, incapazes. E nós recorremos ao Senhor, porque se depender da gente, não vai acontecer nada. Nós precisamos do perdão do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos suporte. Nós precisamos do Senhor. E dentro do nosso ambiente de relacionamento, família, casa, trabalho, escola, estudos, igreja, se o Senhor não nos ajudar nessa área, não vai dar certo. Nós confessamos a nossa fragilidade, a nossa limitação, e pedimos que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Paizinho, nós oramos por aqueles que estão enfermos, Pai. Sabemos o quanto o Senhor tem ministrado, quanto o Senhor tem cuidado, quanto o Senhor tem levantado, sustentado aqueles que estão enfermos, e nós oramos pela bênção da cura em nome de Jesus. Nós oramos, como temos orado, pelo fortalecimento de todos os profissionais da área da saúde, para que eles tenham muita saúde, Senhor, para que eles tenham muita inteligência, para que eles possam trazer fruto daquilo que o Senhor mesmo tem ministrado ao coração deles, lembrando dos seus estudos, das suas pesquisas, algo que vai ser bom para cada paciente. Oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo país, pelo planeta. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão mais ansiosos agora, mais inquietos, mais agitados, mais preocupados. Traz a bênção da paz, Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso presente, o nosso futuro pertence ao Senhor. O Senhor que nos sustentou até aqui é o Senhor que nos sustentará. Nós confiamos a nossa vida ao Senhor em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes de vida e de casamento, pelos presentes que temos recebido da parte do Senhor. Muito obrigado. Nossas mãos estão cheias de gratidão e nós queremos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. As nossas súplicas apresentadas particularmente ou aqui comunitariamente diante do Senhor, nós sabemos que se for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos responder positivamente aquilo que temos clamado. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência para esperar. E se esta não for a vontade do Senhor, o Senhor vai encher o nosso coração de paz. É assim que nós oramos, declarando nosso amor a Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Pode voltar aos seus lugares.